É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política e da história. Nossa pauta de hoje nos leva a uma questão que assombra o mundo. Afinal, o que deu errado nos Estados Unidos? O artigo de Cristiano Romero nos guia por uma digressão histórica que busca entender o presente. Um presente marcado pelo autoritarismo onde menos se imaginava. Vero, a demagogia, o populismo e a retórica polarizadora, elementos que já causaram tragédias imensas no passado, parecem estar ressurgindo com força total na nação que se autodeclarou a líder do mundo livre. A história nos ensina, de forma dolorosa, que essa combinação é perigosamente familiar e que na última vez em que essas três características se alinharam, o mundo viveu uma guerra sem precedentes. E não é mesmo, Vera? O olhar perspicaz sobre a história nos leva a uma reflexão crucial, nos forçando a olhar para o passado para entender o presente. Os Estados Unidos, a pátria onde o liberalismo econômico e a liberdade de expressão forjaram a nação mais rica do planeta, agora assistem, assombrados, à escalada do autoritarismo. A retórica polarizadora ecoa através dos séculos, cada vez com novas roupagens, mas com táticas perturbadoramente familiares. É como se a história estivesse nos dando um alerta, um aviso de que, se não entendermos o que nos levou a este momento, estaremos fadados a repetir os erros do passado. É a velha lógica do se a história não se repete, a demagogia sim. O populismo, o nacionalismo e a retórica polarizadora ecoam através dos séculos, cada vez com novas roupagens, mas com táticas perturbadoramente familiares. A história nos ensina que na última vez em que essas três características se alinharam, o mundo viveu uma guerra sem precedentes, que tirou a vida de cerca de 40 milhões de civis e 20 milhões de militares. A história é um professor cruel, mas suas lições são inestimáveis. E o que o artigo nos mostra é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi um evento, mas uma série de eventos, uma combinação de fatores que levou o país ao seu momento atual. A arrogância do poder unipolar, a imprudência fiscal, a ganância, o medo, tudo isso se combinou para criar o cenário atual. A ascensão de Trump não é a causa da crise, mas o sintoma de uma crise muito mais profunda, uma crise que remonta a um passado de poder e de privilégios. O artigo nos lembra que, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a então União Soviética negociaram a criação da Organização das Nações Unidas com a missão de evitar outro conflito global. Mas a rivalidade entre os dois países resultou na Guerra Fria, que dividiu o mundo em dois grandes blocos de influência. No entanto, os americanos, por meio do Plano Marshall, ajudaram a reconstruir 16 países da Europa e a economia japonesa, fundando instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para auxiliar economicamente o bloco de países sob sua liderança. E a ironia, Vera, é que a ascensão dos Estados Unidos como a única superpotência do planeta após o fim da Guerra Fria foi um resultado direto dessa estratégia de cooperação e de investimento no exterior. A queda do Muro de Berlim e a dissolução das repúblicas soviéticas, dois eventos que marcaram o fim da Guerra Fria, foram vistos como a vitória do modelo americano. Os Estados Unidos se autodeclararam vencedores, e na década de 1990, o mundo viveu um período de certo otimismo, com a paz e a prosperidade parecendo acessíveis a todos. A década de 1990 foi um período de ouro para a economia americana. Com o fim da corrida armamentista, os americanos cortaram de forma significativa os gastos militares. Isso ajudou a reequilibrar as contas públicas, o que, por sua vez, permitiu ao Banco Central reduzir a taxa de juros. Enquanto o governo impôs disciplina fiscal, o setor privado aumentou a produtividade via investimento em novas tecnologias. Essa combinação de fatores fez a economia americana viver o seu mais longo período de prosperidade, caracterizado por inflação baixa e crescimento acelerado do produto interno bruto. Foi nesse contexto que surgiu a internet e, na sequência, a era digital. E o que o artigo nos mostra é que esse período de ouro foi o ápice do modelo americano. Na última década do século passado, os Estados Unidos se dedicaram ao avanço do comércio internacional, um movimento que ficou conhecido como globalização. Acordos regionais de livre comércio foram firmados em várias partes do mundo e, na Europa, criou-se a primeira grande união aduaneira e monetária. O mundo parecia estar se unindo sob a liderança americana, e a promessa de prosperidade parecia universal. O modelo de liberalismo econômico e de liberdade de expressão parecia ter vencido. Em 2000, o governo do então presidente Bill Clinton anunciou um inédito plano de eliminação, em 13 anos, da dívida pública dos Estados Unidos. Era uma iniciativa revolucionária.
Pela primeira vez na história, um Estado pagaria as despesas públicas apenas com os recursos arrecadados dos cidadãos por meio de impostos e tributos. O plano foi possível graças à geração continuada de superávites fiscais. A lição era clara: se um país pretende ajudar suas empresas a crescerem, a receita é diminuir a necessidade de endividamento dos entes públicos, liberando poupança para financiar o consumo das famílias e os investimentos das empresas. E o artigo nos mostra que esse modelo já estava em pleno funcionamento. A taxa de desemprego caiu ao menor índice da história e a economia seguia crescendo, com a inflação sob controle. A explicação para aquele fenômeno se resumiu a duas palavras: aumento da produtividade. Diante dos ganhos de produtividade propiciados pelas novas tecnologias, as empresas, mesmo diante das pressões por aumentos de salários, não foram obrigadas a elevar preços ou demitir pessoal. As margens de lucro estavam preservadas, era o sonho americano em sua forma mais pura. No dia 20 de janeiro de 2001, Clinton, do alto da maior popularidade de um presidente desde John Kennedy, transferiu o cargo para Bush. O país vivia uma espécie de lua de mel com seu destino. Tecnicamente, não havia um americano sequer desempregado. O ciclo econômico anterior terminou numa recessão técnica, quase despercebida de tão rápida e indolor do ponto de vista dos empregos. O mundo, e especialmente os Estados Unidos, parecia estar em um caminho de prosperidade e paz. E a ironia, Vera, é que 7 meses depois, na manhã do dia 11 de setembro de 2001, 3 aviões comerciais, pilotados por terroristas árabes, atingiram os 2 principais símbolos da liderança unipolar econômica e militar dos Estados Unidos no mundo: as torres gêmeas do antigo World Trade Center, em Nova York, e a sede do Pentágono, em Washington. O ataque terrorista foi o golpe final em um ciclo de otimismo e de prosperidade. Foi o momento em que a história, que parecia ter chegado a um final feliz, nos deu uma reviravolta dramática e assustadora. Foi o momento em que o mundo que conhecíamos deixou de existir. O 11 de setembro foi o ponto de inflexão. Ele marcou o fim do período de otimismo e o início de um novo ciclo, um ciclo de medo e de incerteza. A resposta dos Estados Unidos ao ataque terrorista, com a invasão do Afeganistão e do Iraque, marcou o início de uma nova era de conflitos. Os gastos militares, que haviam sido cortados na década de 1990, voltaram a crescer de forma exponencial. A disciplina fiscal deu lugar a déficits gigantescos. O inimigo invisível, o terrorismo, se tornou o novo fantasma a ser combatido. E a grande ironia é que, ao tentar exportar a democracia, os Estados Unidos acabaram por importar a instabilidade. A busca pela segurança em nome da liberdade levou a uma restrição das liberdades civis. O inimigo invisível se tornou a desculpa para a escalada do autoritarismo. A guerra, que parecia ser a solução, se tornou o problema. O mundo, que parecia estar se unindo, se dividiu novamente. A crise financeira de 2008 foi o golpe final. A bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos arrastou consigo a economia global. O que era para ser uma economia de mercado livre se mostrou uma economia de risco, onde a especulação e a ganância levaram a um colapso. O mundo, que antes via os Estados Unidos como um modelo de prosperidade, agora via um modelo de imprudência e de irresponsabilidade. A confiança no sistema financeiro e no modelo americano foi minada de forma irreversível. E a desilusão com o modelo americano foi o que deu espaço para o surgimento de novas forças. A China, que antes era apenas uma fábrica, se tornou uma potência econômica. A Rússia, que antes era uma potência decadente, se tornou uma potência militar. E o populismo, que antes era um fenômeno marginal, se tornou uma força central na política. A falta de confiança nas instituições, a desilusão com as promessas não cumpridas, a percepção de que o sistema não funciona para todos. A história, em sua imensa e dolorosa complexidade, não se repete. Mas a demagogia, sim. O populismo, o nacionalismo e a retórica polarizadora ecoam através dos séculos, cada vez com novas roupagens, mas com táticas perturbadoramente familiares. A história nos ensina que na última vez em que essas 3 características se alinharam, o mundo viveu uma guerra sem precedentes. E o que o artigo nos mostra é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi apenas um evento, mas uma série de eventos, uma combinação de fatores que levou o país ao seu momento atual. E a grande pergunta que fica é: será que o mundo aprendeu a lição? O que o artigo nos mostra é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi apenas um evento, mas uma série de eventos, uma combinação de fatores que levou o país ao seu momento atual. A arrogância do poder unipolar, a imprudência fiscal, a ganância, o medo, tudo isso se combinou para criar o cenário atual. E o populismo, que se alimenta do medo e da desilusão, se tornou a força motriz da política.
O que deu errado nos Estados Unidos foi a arrogância do poder unipolar. Acreditando que o seu modelo era o único e o melhor, os Estados Unidos se tornaram imprudentes. A liberdade de expressão, que antes era um pilar, se tornou uma ferramenta para a desinformação. A democracia, que antes era um ideal, se tornou um jogo político, onde a polarização é a principal arma. E a ironia é que, ao tentar impor a sua visão de mundo, os Estados Unidos acabaram por destruir as bases do seu próprio poder. A democracia, para ser forte, precisa de um eleitorado que se baseie em fatos e não em mentiras. A falta de confiança nas instituições, a desilusão com as promessas não cumpridas, tudo isso se combinou para criar o cenário perfeito para a ascensão do populismo. O populismo, o nacionalismo e a retórica polarizadora ecoam através dos séculos, cada vez com novas roupagens, mas com táticas perturbadoramente familiares. O artigo nos mostra que a grande lição é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi um evento, mas uma série de eventos. E a grande lição é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi um evento, mas uma série de eventos, uma combinação de fatores que levou o país ao seu momento atual. A arrogância, a imprudência, a ganância, o medo, tudo isso se combinou para criar o cenário atual. E a nossa única defesa contra a demagogia é a razão, o pensamento crítico. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.